A Redarte, ela foi criada em 1995 por Solange Zúñiga e Helena Ferrez. Elas, pesquisadoras na Funarte, sentiram a necessidade de uma rede que facilitasse o acesso à informação em arte, que sempre foi dispersa pelas bibliotecas e equipamentos culturais no Rio. Então, elas, fazendo as pesquisas delas, elas pensaram inicialmente num catálogo coletivo, como poderia reunir isso. E daí a ideia, então, de fazer uma rede de bibliotecas e centros de informação em arte no Rio de Janeiro. Então começou inicialmente com uma reunião convidando 10 bibliotecas, né, na cidade do Rio de Janeiro, né, que tinha acervo de arte, né, convidando elas para participar da primeira reunião, que foi em 95, dezembro de 95. Inclusive existe uma ata dessa primeira reunião, né, que é histórica. Então essas 10 bibliotecas, que inclui esta biblioteca do Museu Nacional de Belas Artes, né, começou essa semente, né. Em 2005 nós fomos procurados pela secretária, então presidente da Redarte na época, a Mary, que nos fez o convite para sermos integrantes da rede de bibliotecas especializadas em acervos de arte, né, a Redarte. E também de poder difundir o acervo que nós temos em artes para o público do Rio de Janeiro, né? Dentro disso, a gente promove mensalmente reuniões com os membros. São reuniões itinerantes. Essas reuniões, cada mês é numa biblioteca. Dessa forma, podemos conhecer outra biblioteca, né, que faz parte da rede, conhecer, trocar experiência, trocar informações. É importante essa interação. A documentação em arte, ela tem características próprias, não é um acervo, digamos, tradicional em formato papel. A maioria das bibliotecas possuem acervos audiovisuais, obras raras e, mais recentemente, materiais digitais de diferentes formatos, né? Diga-se aqui também o caso do VHS, que já não se utiliza tanto, mas parte dessas produções não foram passadas para DVD ou digitalizadas em outros formatos, então é um material que precisa ser conservado, né? E senão eles tendem a se perder, né? Determinado pesquisador procura determinada biblioteca para conseguir um livro. Estou procurando esse livro, estou com dificuldade de achar. Se aquela biblioteca não possui o livro, ela sinaliza para a rede quem tem tal livro. E aí toda a rede se move para resolver o problema daquele usuário. Então, nesse sentido, né, já pensando no ponto final da rede, como consequência da organização da Redarte, beneficia-se a produção cultural. E essa interação para a preservação de documentos em arte, isso tem sido, digamos, um aspecto importante entre as bibliotecas, desde a troca de materiais que chegaram por doação em uma biblioteca, mas que não são pertinentes àquele acervo. Essas obras são oferecidas às outras bibliotecas da rede, ou um material que vai ser descartado, mas uma outra biblioteca necessita daquele material, então, digamos assim, o material não se perde. E muitas vezes os pesquisadores de cada instituição necessitam de informações que uma ou outra biblioteca tem como obter aquele documento. Mais especificamente do Instituto Cervantes, por ser uma biblioteca do governo espanhol aqui no Rio de Janeiro, é interessante frisar e comentar que existem muitos pesquisadores fora do Brasil que, volta e meia, solicitam informações sobre temas culturais específicos da nossa cultura, né, aqui no Brasil. O bibliotecário trabalha sozinho,
É difícil no país todo, né? Recursos, tanto de ordem humana como física, né? Com livros e equipamentos. Então, essas redes, o movimento associativo promove isso, o fortalecimento, né? A troca. Nós lidamos com a cultura, né? Nós não lidamos com grupos de teatro, nós não somos diretores de teatro, não somos diretores de cinema, nós não somos bailarinos, mas nós lidamos com todo o material que esses profissionais necessitam e nós temos que fazer o gerenciamento dessa informação que é voltada especificamente para esses profissionais e para essas áreas do conhecimento, né? Nesse sentido, a Redarte oferece informação, oferece cursos, eventos, material de amparo às bibliotecas membros. Então a nossa gestão ela não é somente uma gestão documental de técnicas, como a maioria das pessoas pensam, que é somente colocar uma etiqueta num livro. Não, ela não passa por aí. Existe dentro do processamento técnico na biblioteca, existe um momento que é o momento da seleção e aquisição de materiais. E esse momento da seleção é um momento em que um conhecimento prévio, um conhecimento técnico de formação, que não é somente a formação em biblioteconomia, mas é um conhecimento na área das artes, que vai possibilitar a escolha, digamos, dos melhores materiais para complementar o acervo, por exemplo, em cinema, para os usuários daquela biblioteca. Então, uma biblioteca que é qualificada de muito boa, de excelente, é porque o acervo foi muito bem escolhido, muito bem selecionado, e isso parte do bibliotecário que está no processamento da seleção. A cultura de valorização das bibliotecas é outro ponto. Não temos essa cultura. Somos um país jovem, com pouca memória, sem valorização da memória e da cultura. E essa seleção ela nunca é feita aleatoriamente. O bibliotecário, além de ter conhecimento dessa área específica, ele também tem que estar em contato com profissionais da área, ele tem que estar em contato com as universidades que produzem o conhecimento, ele tem que estar em contato com as editoras que produzem esses materiais, e dentro disso ele tem que fazer uma avaliação daqueles materiais que realmente são consistentes e que realmente vão servir ao público da biblioteca. Você encontra em outras bibliotecas da rede, porque é muito fácil, alguém chega aqui na biblioteca, não é só nessa biblioteca que ele está procurando, então ela está procurando, na verdade, é toda uma Redarte que está atrás de mim, né? Então se você não encontra aqui, você encontra em outras. Umas conquistas nesse último ano, que foi a aproximação com entidades de classe internacionais. No último seminário que foi realizado em outubro de 2015, recebemos uma palestrante que veio com patrocínio do Instituto Cervantes, a Julieta. Ela é diretora da Vitruvio, que é uma rede de bibliotecas de arte na Argentina. Foi muito interessante, ela também tem 20 anos. Foi interessante ver como é que ela tem se desenvolvido e o que a gente pode aproveitar daquelas conquistas que ela teve para a gente também conseguir. Foi muito interessante, está sendo interessante essa troca com a Argentina. Também nos aproximamos da Associação Norte-Americana de Bibliotecas de Arte, inclusive hoje a Redarte hoje é membro da Arlesenei. A memória cresceu, né? Então todo um trabalho que a gente vem desenvolvendo, eu estou achando que daqui a pouco vai se perder, porque a gente tem que fazer a curadoria também dessa memória, né? Quem cuida somos nós mesmos. Eu posso dizer que todos os bibliotecários somos agentes culturais,
A maioria dos cursos de biblioteconomia costumam oferecer uma disciplina que se chama ação cultural, porque o nosso trabalho ele vai além do processamento técnico, ele vai além da promoção da leitura, ele também vai atender às necessidades de uma produção científica e da formação de profissionais, né? Então nós somos sim agentes culturais, e eu acredito que o fato de você desenvolver um acervo, uma seção especializada dentro de uma biblioteca, isso é um trabalho de curadoria, porque qualquer curador ele vai escolher os melhores artistas, os melhores quadros, as melhores técnicas para compor uma exposição. E a biblioteca também é um espaço em que os livros estão expostos, né? Não por um período reduzido de 1 mês ou de 3 meses de uma exposição, mas para que possa servir por mais de um século ou mais séculos, né? Na discussão você promove a criação, promove a inovação, novas ideias, e daí o usuário, o produtor cultural, o artista, ele vai poder reformular aquela criação que pode reverter numa publicação, num curta, num longa, num teatro, numa peça, o que for, e consequentemente voltar para os acervos.